E aí, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana com o Plano de Estudos Tutorados, o PET, volume 2. Dessa vez a gente vai fazer as atividades da semana 2, da página 85 até a página 88. Eu deixei aí o meu Instagram e não se esqueçam aí de se inscrever no canal, ok? Vamos lá. Pessoal, a semana 2 aí ela vai falar um pouco sobre a Revolução Russa. E para a gente entender o que foi a Revolução Russa, a gente tem que entender como que a Rússia estava aí no final do século XIX. A Rússia é chamada de Rússia czarista porque ela era governada por um czar. O czar era como se fosse um rei, né? Então ele tinha um poder absoluto. A maior parte da população da Rússia no período era uma população rural, então eram camponeses, eram pessoas que dependiam diretamente da terra, né? Não necessariamente elas tinham a posse da terra, mas elas dependiam da terra, né? A Rússia, um território muito grande e dentro dela diversas etnias, por isso também chamado de Império Russo, porque povos diferentes, né, de diferentes etnias viviam juntos sob o mesmo governo, o governo do czar. A maior parte das terras pertencia à nobreza, então, apesar de a maioria depender da terra, a maioria não era dono da terra, né? Então, os camponeses, eles não tinham posse da terra, né? Os nobres aqui eram os donos. Você tinha uma estratificação dentro da sociedade, né? Você tinha uma pequena parcela que eram de ricos e de médios proprietários de terra, burgueses, e a grande maioria da população eram pobres, né? Eram camponeses pobres e também operários pobres. Em certo período, a Rússia vai passar por um processo de industrialização, essa industrialização com capital estrangeiro, né, de outros países, e isso vai fazer com que muitas pessoas deixem o campo e se mudem para cidades em busca de melhores condições de vida. E eles vão começar a trabalhar nas fábricas. E aí a gente vai ter uma classe operária crescente. Então a Rússia vai ter aí vários operários. Só que, se eles estavam em busca de melhores condições, eles não encontraram essas condições. A vida dentro das fábricas era muito difícil, né? As jornadas de trabalho, as condições de trabalho eram muito ruins. Então, a gente vai ter todo esse cenário aí pronto para o que a gente vai chamar aí depois de Revolução Russa. E aí a gente chega nas atividades. A atividade aí está perguntando o seguinte na letra A. Por que a política orientada para os trabalhadores rurais na gestão de Alexandre II não atendeu plenamente o conjunto desse grupo social? Então, Alexandre II, ele era o czar da Rússia, né? Ele vai governar a Rússia aí de 1855 a 1881, e aí eu grifei uma parte importante aí do texto que o PET traz para vocês. Olha só. Libertou 40 milhões de camponeses sem alterar substancialmente a estrutura fundiária tradicional, evitando o confisco generalizado e a redistribuição de terras, como reivindicavam os diversos movimentos populares russos, mesmo a compra por parte do governo de propriedades que seriam distribuídas aos trabalhadores. Então, o Alexandre II ele vai libertar aí da situação de camponês vários aí que viviam no território da Rússia, mas ele não vai mudar muito a estrutura social, ele não vai mudar muito a realidade social dessas pessoas. E aí isso está relacionado com a letra B. Olha só, apesar de assegurar o fim da servidão, o czar Alexandre II evitou o confisco generalizado e a redistribuição de terras, como reivindicavam os diversos movimentos populares russos. De que maneira se explica a transformação dos trabalhadores rurais em servos do Estado? Então, eu marquei um outro trecho aí para vocês, olha só. Mesmo a compra por parte do governo de propriedades que seriam distribuídas aos trabalhadores rurais livres dos nobres não conseguiu a simpatia popular, pois as propriedades eram entregues às aldeias, mir, que por sua vez repassavam os lotes aos camponeses, mediante indenização ao Estado, em prestações pagas durante 49 anos, transformando-os, na prática, em verdadeiros servos do Estado. Então, os camponeses eles recebiam um lote de terra, mas eles tinham que pagar uma indenização para o Estado, né? Então eles ficavam 49 anos com uma dívida com o Estado. Então, por isso, servos do Estado. Então eles deixam de ser servos, né, dos grandes proprietários de terra e passam a ser servos do Estado. Eles passam a dever o Estado aí esses 49 parcelas para pagar aquela terra que eles teriam recebido, ok? Bom, pessoal, na número 2 a gente vai ver um pouco, a gente tem dois textos aí, a gente vai ver a situação dos operários. Eu falei que os operários tinham uma situação muito difícil, vamos ver um pouco dela aí. Como se caracterizava a situação do operariado russo no período que recebeu a Revolução Socialista?
Aí eu marquei alguns trechos para vocês. Olha só. Não há escola e desde a infância devemos trabalhar. Um salário ínfimo. Desde os 9 anos somos obrigados a ir para a usina. Guardas nos agridem a socos e cacetadas para nos habituar à dureza do trabalho. Alimentamo-nos mal, nos sufocamos com a poeira e o ar viciado. Até dormimos no chão, atormentados pelos vermes. Então, essa declaração, né, de um operário russo vai mostrar a situação de trabalho deles, né? Então, eles não tinham, eles começavam a trabalhar muito novo, o salário era muito baixo, as condições de trabalho eram muito ruins, né? Então, essa era a situação do trabalhador russo, ok? Desse período. E na letra B, explique, segundo a petição de 1905, qual era a expectativa desses trabalhadores em relação ao imperador da Rússia. Então, esses operariado, né, esses operários vão se juntar e vão começar a questionar o governo, questionar o czar e pedir melhores condições, né? E a gente tem uma petição dos operários ao czar. Aí eu grifei 2 trechos aí, olha só. Viemos a vossa majestade procurar justiça e proteção. Aí embaixo, aqui que estamos procurando nossa última salvação. Não recuse a proteção ao seu povo. Tire-o do túmulo do arbítrio, da miséria e da ignorância. Então, os operários tinham a esperança de que o czar, né, pudesse transformar a realidade deles, né, e pudesse modificar a situação em que eles estavam trabalhando, ok? Pessoal, a gente vai ver nas próximas aulas aí como que vai se dar essa revolução, que vai implementar o socialismo na Rússia, ok? É isso, bons estudos. Meu e-mail aí, dimas.silveira@educacão.mg.gov.br. Meus alunos aí, por favor, me mandem as atividades pelo meu e-mail ou pelo meu WhatsApp. Não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima. Valeu!